Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pela retransmissora Educar. Você que sempre está conosco no canal do YouTube Mãe Piedade. Hoje, nessa liturgia, nesse sábado, praticamente como uma preparação para a nossa Páscoa semanal, o domingo, é exposto para nós duas figuras muito peculiares, de grande relevância. Salomão e os discípulos com Jesus após um período de missão, de caminhada. A primeira, Salomão, jovem, diz a Escritura, na sua narrativa, líder de um grande povo, cujo pai, como nós pudemos ver ao longo desses dias, foi um grande homem na tradição do povo de Deus, e ele deveria substituir esse homem, seu pai. Tarefa que não é fácil, porque substituir uma pessoa ruim, maravilha. Se você for um pouco bom, está ótimo. Agora, substituir uma pessoa que foi boa, isso dá trabalho. Por uma coisa muito simples, porque quem leva a vida de qualquer modo, trata os outros de qualquer modo, ele pode até ser temido, mas é muito difícil substituir uma pessoa que é amada. Não é? E Salomão poderia pedir tanta coisa, e ele pediu só uma. Ele diz: Senhor, tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, o meu pai, porque ele andou na tua presença com sinceridade. E de fato, Davi errou, acertou, mas tinha um coração sincero diante de Deus. Caminhou com justiça, vivendo e observando a sua palavra. Um coração reto. Portanto, Senhor meu Deus, lá no versículo 7, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de um adolescente que não sabe como governar. E possivelmente, se for adolescente, não sabe governar nem a si mesmo. Na adolescência, nós começamos a aprender a nos governar. Achamos que somos senhores de tudo, mas não sabemos muita coisa. Dá, pois, lá no versículo 9, a teu servo um coração compreensivo. Capaz de governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Discernir entre o bem e o mal. Só isso é preciso. Sabedoria. Para saber discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Porque quem tem que ter uma palavra de decisão, ele tem que ponderar bastante. Salomão pede só uma coisa: me dá sabedoria para que na minha juventude eu possa dar continuidade, não só à missão de meu pai, que foi muito bom, mas que eu possa fazer com que esse povo tenha o que merece, com sabedoria. E aqui, ao contrário de olhar para o seu lugar, para os seus desejos, para a sua vontade, ele olha para aquilo que ele precisava ser. É uma figura muito significativa, porque quase na mesma proporção nós olhamos um pouco o Evangelho.
Prestemos atenção. Os discípulos saem, anunciam, falam o que Jesus manda que falem, agem conforme Jesus orienta e voltam. Depois de um período puxado. E quem já fez missão? Quem já fez? Muita gente não fez. Viveu missão. A missão de todo dia é compreender a sua vida como missão. E aí, quando você vai para um lugar específico para estar com as pessoas, anunciar o Evangelho, ver as suas necessidades, e às vezes somente estar com elas, independente da denominação religiosa que participem, mas estar com elas, escutar histórias e ali rezar juntos, andar, caminhar, ver situações difíceis. Quem já fez isso sabe que não é simples. Cansa. Ao mesmo tempo enche o coração e deixa desse tamanho de felicidade. Momentos mais significativos que tive na minha vida foram momentos em que eu posso dizer, foram realmente de missão, de estar aonde muitos não queriam ir, ou estar aonde muitos deveriam ir, ou estar com aqueles que muita gente não gostaria nem de passar perto. Eles vão e voltam, cansados. E como é próprio de nosso Senhor na sua sensibilidade, ele percebe que seus discípulos estão cansados. No entanto, ele vai dizer, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Vocês precisam descansar. O contraste de que é preciso não só o descanso enquanto não fazer nada. Tem gente que acha que descansar é não fazer nada. O descanso enquanto redescobrir as forças, meditar, rezar, escutar uma boa música, ter um momento de uma boa convivência. Vamos nos recompor, nos refazer. Mas há um contraste. O povo fica tão alvoroçado e tão sedento que, enquanto os discípulos vêm de barco, eles passam ao contorno do lago para chegar antes deles. E Jesus só percebe uma coisa: eles estão como ovelhas sem pastor e sente compaixão. Um contraste. O cansaço e a necessidade de estar sempre voltado para um caminho que a gente precisa se recompor, que precisa da oração, que precisa de uma boa música, que precisa de um descanso, que precisa de um momento de boas convivências. Mas, ao mesmo tempo, a latente e pulsante realidade, existe alguém que precisa encontrar um caminho para, seja sair do mal, seja se recompor, seja encontrar dignidade, seja encontrar a Cristo nosso Senhor, que ressignifica suas vidas. E aí está o que eu gostaria de dizer, e que é um ponto central na memória do que celebramos hoje. O tempo presente, as pessoas estão muito dispostas e buscam constantemente aquilo que Salomão não buscou. Olham para o Senhor nosso Deus e querem dele sucesso, fama, aconchego, querem dele a solução dos seus problemas, mas poucos pedem isso. Meu Deus, dá-me sabedoria para conduzir os meus passos e os passos daqueles com quem eu convivo. Dá-me sabedoria para discernir o bem e o mal, porque hoje está tudo tão misturado. Em alguns casos, aqui é incrível, aquilo que era errado até pouco tempo começa a se tornar normal. Essa semana, por exemplo, um homem ser assassinado, espancado, porque foi buscar aquilo que era de seu direito, 2 diárias de trabalho. Espancado até a morte. Sai de seu país de origem, vem para um país onde possivelmente todos acreditam que há passividade, e nós vemos esse tipo de coisa, e fora outras circunstâncias.
Nós precisamos discernir realmente com sabedoria o que é certo, o que é errado. Salomão, enquanto pede algo para fazer da sua vida um serviço, alguns no nosso tempo, inclusive católicos, buscam para que eu consiga ter uma vida boa, sem problemas, mas a sua vida está completamente desprendida daquilo que Salomão compreende, que eu possa dar continuidade àquilo que o meu pai começou junto da tua vontade, meu Deus. E no Evangelho, a mesma coisa toma consonância, porque Jesus sabe que seus discípulos precisam de se recompor, mas ele também percebe a necessidade daqueles que buscam a salvação. E no tempo presente, nós compreendemos a nossa vida cristã como um momento onde nossas reflexões são autoajuda, onde o Evangelho se torna um instrumento para satisfazer alguns desejos e algumas vontades, menos uma compreensão de que nós fomos enviados por Jesus a todo mundo para anunciar que Ele, a compaixão, a misericórdia, é vida e esperança para todos. E isso dá trabalho. Dá trabalho. Aqui eu fecho. Um exemplo muito simples. Algumas pessoas pegam e falam assim: o santuário é tudo muito bonito, muito calmo, muito tranquilo. Mas os nossos voluntários de vez em quando pegam umas coisas aqui que só Jesus. Nós padres também. Os nossos funcionários também. Mas ao mesmo tempo, com esse cansaço, uma compreensão de que vale a pena fazer da nossa vida um instrumento de bondade, do bem e de anúncio do Evangelho. A exemplo de Águeda. Aqui eu concluo. Santa Águeda, que viveu no 3º século, foi martirizada em 254, ela decidiu consagrar toda a sua vida a nosso Deus. Daí então uma pessoa que se encanta por ela, e ela era de família nobre, muito rica, pede para casar-se com ela, ela se recusa. E no tempo de Águeda, o que aconteceu foi simplesmente que a pessoa que queria casar-se com ela, a denunciou como cristã, e naquela época ser cristão era crime, para a morte. E sabem o que eles fazem? Eles tentam corrompê-la e a obrigam a viver com uma prostituta da pior espécie. Não que prostitutas sejam pessoas ruins, não é isso. Mas a pessoa daquele tempo, naquele contexto, era uma pessoa, inclusive a forma com que ela é descrita, era uma pessoa completamente tomada do mal, para que pudesse pervertê-la. Não consegue. E aí então, depois de um tempo de colocá-la diante de muitos suplícios, de muitas torturas, de muitas maldades, porque hoje nós não sabemos o que realmente significa ser cristão com dificuldades. Nossa vida e o nosso modo de viver o cristianismo é muito light, porque nós não temos a convicção de falar de Jesus Cristo e assumir o Evangelho de forma muito coesa. Nós ficamos mais preocupados com aquilo que acalenta o nosso coração para conseguirmos o que nós queremos do que realmente o que podemos e precisamos ser. Sofreu e no momento máximo de tortura perguntam: e o que você quer? O que você quer como salvação? Ela só responde: eu quero continuar com Cristo Jesus. No presente, no tempo presente, nas confusões do tempo presente, onde aquilo que era horrendo até pouco tempo se torna normal, alguns são capazes de dizer que por causa do Evangelho nós podemos maltratar, agredir, ignorar e sermos uma face do descaso para aqueles que buscam compaixão. Como nós precisamos
conhecer bem a nossa missão e o nosso presente, para sermos, evidentemente, rosto de Cristo, consolação de Cristo. Para outros, sim. Mas na dinâmica do Evangelho, isso é fato, quando nós somos para os outros aquilo que eles sejam para nós, nós recebemos mais. Será por que a violência cresce tanto? Não será porque estamos instrumentalizando o Evangelho para fazer dele qualquer coisa, menos anúncio da salvação? De pé apresentemos nossas preces.